por último, nessa primeira parte de Hebreus capítulo 8, nós vimos que ele é mediador de uma nova aliança. E aí nós paramos exatamente neste ponto. O ponto é, existe uma velha aliança e uma nova aliança. E a explicação que nós temos a partir do versículo 7 até o versículo 13 é exatamente qual é essa diferença. Por que que em Cristo Jesus eu tenho uma aliança nova e uma aliança superior? O que aconteceu com a velha? O que é esta velha aliança? E o que é esta nova aliança? E por que que eu preciso dela? Então o tema da nossa meditação nesta noite, nesse texto, é a nova aliança que nós temos em Jesus Cristo. Muito bem, para entendermos isso, primeiramente eu preciso entender o que é uma aliança. Você talvez já ouviu falar muito de aliança em igrejas, ou talvez já tenha até lido sobre isso. No dia da Santa Ceia você sempre ouve falar isso, porque na hora que nós vamos servir o cálice, nós vemos, este cálice é o cálice da nova aliança. O que é esta nova aliança? Bom, para adiantar, nós cantamos muito sobre ela nessa noite. Aliás, todos os cânticos e os hinos foram sobre isso. Fica até fácil falar desse texto depois de termos cantado tanto sobre a nova aliança. Esta nova aliança é exatamente um novo relacionamento com Deus, e as bases deste novo relacionamento estão sobre o fundamento firme para nós, a rocha que é o próprio Senhor Jesus. Mas vamos falar um pouquinho para entender o que é aliança e onde isso começou, onde essa história começou. Os homens, em seu estado de pecado, estavam distantes de Deus, afastados de Deus e sem relacionamento com Deus. Deus, por sua graça e misericórdia, Ele se move na direção dos homens, nunca o contrário, sempre Deus na direção dos homens. E Deus vem lá no passado, a Bíblia relata isso, e Ele faz aliança com os patriarcas, os nossos pais. Ele faz aliança com Abraão, Ele renova essa aliança com Isaac, Ele faz aliança com Jacó, e essas alianças são apresentadas lá no livro de Gênesis. Deus faz essa aliança com esse povo. O povo que está começando ali é o povo hebreu. Por que que Deus faz aliança com esse povo? Esse povo era um povo pequeno, um ajuntamento, algumas famílias, e estas famílias de um único tronco eram famílias nômades, não tinham uma residência própria, uma terra própria, era um povo comum, era um povo primordialmente agricultor. Eles lidavam com a terra, era isso que eles faziam, lidavam lá com os seus rebanhos. Um povo pobre, um povo humilde, um povo simples. Por que Deus escolheu este povo? A resposta é básica: porque Deus quis. E aliás, se você olhar a história que é relatada em toda a Bíblia, e a própria história da igreja, e a nossa história, você vai perceber que Deus tem gosto por escolher coisas fracas. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz: olha, Deus não escolheu as coisas pequenas e fracas deste mundo para confundir as grandes e sábias. É isso, Deus tem predileção por fazer as coisas assim. Ele escolheu um pequeno povo, um povo fraco, um povo sem terra, um povo nômade, e Ele escolheu este povo para fazer uma aliança. Agora, a partir do momento que isso acontece, tudo se torna diferente. Deus faz aliança com esse povo, com esta nação, e lhes dá uma série de bênçãos através dessa aliança. E isso vai tornar este povo um povo importante. Isso vai tornar este povo um povo poderoso. Mas não nos termos que nós estamos acostumados com esta palavra poderosa. Então, todas as vezes que Deus estabelece uma aliança, ou não só Deus, ou quando nós fazemos isso, a aliança sempre envolve duas coisas. Ela envolve o lado dos seus direitos, dos seus privilégios dentro dela, e envolve as suas responsabilidades. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, pensando em aliança, vimos que Deus fez aliança porque Ele quis com o povo de Israel, e essa aliança consistia em quê? Primeiro, do lado de Deus, a aliança consistia no fato de que Deus estava se comprometendo a ser o Deus deles. Mas olha, toda nação precisa de um Deus. Eu vou ser o Deus de vocês. Eu vou ser o Deus, o Senhor de vocês, e vocês vão ser meu povo. Isso significa que eu vou dar para vocês uma terra, eu vou dar a vocês um lugar no mundo. Não só isso, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar do trabalho de vocês. Eu vou cuidar das famílias de vocês. Eu farei com que vocês prosperem naquilo que vocês colocarem a mão para fazer. Deus está estabelecendo uma aliança e está fazendo os termos dessa aliança. E ao dar os termos, Ele se compromete a fazer tudo isso. Mas principalmente, Deus promete a este povo que deles nasceria um descendente que era aquele esperado desde Gênesis 3.
o descendente que seria o Messias, o Salvador de todo o povo por causa dos pecados. E então Deus faz aliança com esse povo e faz suas promessas: vocês serão meu povo, eu serei o Deus de vocês, eu vou dar uma terra para vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou dar um sistema de culto para vocês, eu vou dar os contornos para a vida de vocês, e eu vou suscitar do meio de vocês um Salvador para os homens. Por outro lado, Deus estabeleceu aquilo que era a responsabilidade desse povo. Deus deu leis a este povo. Especialmente um resumo dessa lei nós encontramos em Êxodo 20, que são os 10 mandamentos. E nestes mandamentos Deus estabeleceu o que o povo precisava fazer para que aquela aliança fosse mantida. Não só esses 10 mandamentos, mas um outro conjunto extenso de leis que são classificadas em pelo menos 3 grupos. Leis que são morais, e os 10 mandamentos, eles estão primordialmente dentro deste grupo, embora eles avançam dentro de outras esferas, mas leis que são morais, e o próprio termo já explica qual o significado destas leis. Deu leis civis, porque aquela era uma nação, aquele era um povo, e aquele povo precisava de uma lei que ditasse os limites das relações civis do povo. E deu leis cerimoniais para que eles realizassem o culto e a adoração ao Senhor. E o povo deveria obedecer estas leis. Deus também, quando estabeleceu uma aliança, Ele nos ensinou a escolher símbolos que representam a nossa aliança. E ao longo do Antigo Testamento, vários símbolos foram dados à aliança do Senhor com o povo. O primeiro que foi dado a Abraão, que foi a circuncisão. A circuncisão era realizada nos filhos homens, e essa circuncisão simbolizava que aquele descendente pertencia ao povo da aliança. E aquela circuncisão que era física, ela desde o início servia como símbolo, como sinal de uma marcação no coração. Não apenas uma marca na carne, mas uma marca que deveria ser primordialmente no coração. Além disso, Deus estabeleceu outros símbolos da aliança. A Páscoa, por exemplo, quando Deus tira esse povo do Egito, quando Deus os liberta de lá, Deus cria naquele momento de libertação uma festa. E esta festa trazia como símbolo maior a morte de um cordeiro, e através do sangue deste cordeiro, que era passado nos umbrais das portas da casa dos hebreus, os filhos dos hebreus foram libertos, foram livrados da mortandade que veio como praga sobre o povo do Egito, porque Faraó não deixava o povo sair, o povo hebreu que era lá escravo. E então este dia ficou marcado, esta noite ficou marcada, não só como a noite da celebração da Páscoa, mas a noite em que Deus livrou a vida dos filhos dos hebreus, mas a noite em que Deus também livrou o próprio povo hebreu da opressão dos egípcios. E então o povo deveria relembrar a Páscoa sempre, porque era símbolo da aliança de Deus com o povo. E outros sinais foram dados, por exemplo, a Arca da Aliança, que ficava dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo, era um símbolo da aliança de Deus para com este povo. Então o assunto aliança na mente do hebreu era um assunto muito presente, e era um assunto que eles conheciam muito bem. Nós conhecemos pouco, mas nessa noite eu gostaria de relembrar e talvez explicar para você que não ouviu sobre isso antes, algumas questões sobre isso. Mas primeiramente nós estamos vendo termos da aliança, vimos alguns símbolos dessa aliança, mas um ponto extremamente importante: o Antigo Testamento já mencionava, já dizia que esta aliança era uma aliança incompleta. Por que que isto era uma aliança incompleta? Porque ela era uma aliança provisória, ela foi dada para sinalizar uma aliança superior que Deus faria com o povo. E esta aliança, não por ser algo ruim, não porque a lei não fosse boa, não porque a proposta de Deus não fosse boa, mas por causa da incapacidade do povo de cumprir os termos da aliança, essa aliança não era eficaz. A lei era boa, a proposta era boa, as promessas sempre foram boas, mas nós, homens, especialmente o povo de Israel, não dava conta de cumprir os termos. E por causa disso, então, esta aliança era uma aliança que não tinha condições, não dava, por meio destes termos, do homem alcançar o favor de Deus. Um exemplo que ajuda-nos de tal maneira que a gente não precisa ficar explicando e esmiuçando este assunto da incapacidade desta aliança de suprir nossas necessidades, é dado pelo apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos. Abra lá, por favor.
Porque neste capítulo 7 é mostrado para nós claramente a nossa debilidade face aos termos da aliança. O homem é incapaz de cumpri-la. E ela se tornou, ao invés de bênção para nós, ela se tornou algo terrível, porque uma vez que eu não consigo cumprir, eu vou sofrer com esses termos as penalidades de se quebrar esta aliança. E o apóstolo Paulo descreve qual era a realidade de um judeu lidando com os termos da aliança. Como que um homem judeu, um homem do povo de Deus, sofria dentro dessa aliança por não conseguir cumprir os termos de Deus. Veja a partir do versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Está dizendo assim, olha, o problema é que quando Deus me deu os termos, quando Deus disse o que era proibido, a minha natureza pecaminosa, a minha natureza má, fez com que ressaltasse diante dos meus olhos aquilo que estava sendo proibido pelo pecado. Nós que somos pais sabemos muito bem, os nossos filhos passam meses sem dar atenção a algumas coisas que existem em casa. O dia que você fala, não encosta nisso, parece que aquele negócio se torna um gigante diante dele, ele não consegue pensar em outra coisa senão aquilo. É isso que Paulo está dizendo. O judeu ou o homem comum poderia ter até passado desapercebido diante de um monte de coisa. No dia em que os termos da lei foram dados, parece que este mal, este pecado, esta natureza que está dentro de mim, ressaltou estas coisas diante dos meus olhos, e aí eu me tornei mais, aí eu me afundei ainda mais nesses pecados. Veja o versículo 9. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o mandamento estava do lado de fora, os termos tinham sido dados por Deus, mas ele não estava do lado de dentro do meu coração. E então, em face do mandamento, o que aconteceu? Ao invés desse mandamento me servir para a vida, ele me serviu para a morte. Esta é a realidade do homem dentro da antiga aliança. Vamos continuar. Versículo 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. O problema não é na lei. A lei é boa, a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. O problema sou eu. Eu sou incapaz. Versículo 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. A malignidade da minha natureza pecaminosa, ela é estampada, ela vem à tona quando a lei é colocada diante de mim. É aí que eu percebo o quanto o meu estado é terrível. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ou seja, quando a lei me é apresentada, aí eu percebo o estado de degradação em que eu estou. Existe operação maligna sobre a minha natureza, que me faz desejar aquilo que é ruim, aquilo que é contrário à lei de Deus. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Veja que coisa triste. Isso aqui é um retrato nosso. É por isso que homem algum pode alcançar a Deus por seus próprios méritos, porque diante de qualquer lei que seja colocada diante dos nossos olhos, nós somos inaptos, nós não conseguimos, nós temos até a vontade de fazer, mas não o poder para efetuar isso. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim.
Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então, o que Paulo faz aqui é uma descrição disso que está sendo mostrado aqui na carta aos Hebreus. E o que está sendo mostrado é que uma antiga aliança precisava ser substituída por uma nova, porque nessa antiga aliança nós tínhamos um problema seríssimo. Os termos desta aliança, eles eram para nós uma grande dificuldade, impossível para nós, porque nós não conseguimos cumprir. Então, Paulo diz lá, quem me livrará dessa situação? A lei é perfeita, mas eu não tenho forças para cumpri-la. Então, desde o Antigo Testamento, uma nova aliança já era anunciada. O Antigo Testamento já dá indícios de que Deus tinha uma nova aliança para o seu povo, uma vez que a velha aliança, ela era boa, mas nós éramos incapazes de atender aos termos dessa nova aliança. Muito bem, como é esta nova aliança? O autor da carta aos Hebreus gosta muito de usar o Antigo Testamento e citá-lo, porque os judeus que pressionavam esses cristãos convertidos do judaísmo a voltar ao judaísmo, eles eram, pelo menos tentavam ser, seguidores contumazes do Antigo Testamento. Então o autor da carta diz assim, olha, vocês gostam do Antigo Testamento? Então vou usar o próprio Antigo Testamento para mostrar que o que nós temos no Evangelho é anunciado lá atrás e vocês devem seguir. E então o autor faz algo muito interessante. Ele pega um texto que está lá em Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 a 34, e ele transcreve esse texto na íntegra. O que você tem aí a partir da parte B, do versículo 8, até o final do versículo 12, é a transcrição exata, ipsis liter, do que está lá em Jeremias, no Antigo Testamento, do profeta Jeremias, capítulo 31, dos versos 31 a 34. E neste texto, lá no Antigo Testamento, é prometido que Deus faria com o seu povo uma nova aliança. Uma aliança diferente daquela em que os homens não conseguiam cumprir os termos de Deus. E vejam só, o que está descrito nesta nova aliança? Nós lemos o texto e eu quero ressaltar alguns pontos aqui com vocês. O texto diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Há uma diferença muito grande na hora de estabelecer os termos. Por quê? Porque agora Deus está dizendo, eu farei uma aliança, mas este povo vai receber os termos dessa aliança escrito no coração deles. É diferente. Na velha aliança, os termos foram escritos nas tábuas da lei e o homem não conseguia cumprir, porque dentro do seu coração residia uma vontade contrária àquela lei, que não fazia com que o homem se submetesse à lei. Na mente o homem entendia que aquilo era bom e que ele deveria fazer aquilo, mas no seu coração não havia força para movê-lo para aquilo. Agora nessa nova aliança, Deus vai escrever na mente, mas também no coração. Essa aliança não é apenas uma aliança formal, ela é uma aliança espiritual. Deus fará deste povo o povo dele, de dentro para fora. Deus vai conquistar o coração dessas pessoas de dentro para fora. Infelizmente lá em Israel existiam muitas pessoas que tinham até recebido a circuncisão, como povo, como nação, pertenciam ao povo da aliança, mas não sabiam nada sobre Deus. Eles não conheciam Deus. Eram filhos, netos
bisnetos, descendentes dos grandes patriarcas, mas que nunca se ocuparam em conhecer nada sobre Deus. Existia isso no meio daquele povo antigo? Existia. Do mesmo jeito que existiam crianças e adolescentes que conheciam o Antigo Testamento de cor, existiam também crianças e adolescentes que não sabiam nada sobre Deus e não tinham o menor interesse sobre isso. E então, embora aquele povo fosse o povo da aliança, a dura crítica que é feita no Novo Testamento em relação àquele povo, é que aquele povo, embora recebesse o nome de povo de Deus, não tinha Deus em seus corações. Ao ponto que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, vai dizer que os verdadeiros descendentes de Abraão não são aqueles que foram circuncidados na carne, mas aqueles que foram circuncidados no coração. E então os termos da nova aliança mudam tudo, porque na nova aliança Deus se compromete a escrever a sua lei na mente e no coração do seu povo. É uma aliança espiritual. Este é o primeiro termo desta nova aliança, a primeira diferença, desta nova aliança. A segunda diferença da nova aliança com a antiga é que nesta nova aliança todos que estiverem dentro dela serão crentes verdadeiros. Todos. Dentro dessa aliança não vai ter gente, olha, eu estou aqui porque eu sou filho, eu sou neto do fulano, do beltrano ou do ciclano. Não, os que estarão dentro desta aliança estarão porque o coração deles foi convertido ao Senhor. Esta é a segunda diferença. A terceira diferença, os últimos 2 versículos aí que eu não li, o versículo 11 e o versículo 12. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E então o Senhor diz, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Terceiro termo desta aliança, não há mais recordação dos pecados desse povo. Vamos lembrar da velha aliança? Na velha aliança, anualmente o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício pelo povo. Semanalmente os sacerdotes ofereciam sacrifício pelas famílias que chegavam lá no templo, trazendo suas ofertas e seus sacrifícios. E o povo tinha que lidar com a recordação do pecado deles o tempo inteiro, porque nenhum sacrifício era suficiente. Mas na nova aliança prometida lá em Jeremias, o Senhor diz, a lei, a minha lei, não vai estar do lado de fora, mas ela estará do lado de dentro do coração. Segundo, todos serão crentes verdadeiros, todos vão me conhecer de fato e de verdade. Terceiro, eu não vou mais me lembrar do pecado deles, porque eu vou realizar um sacrifício que vai ser único e definitivo por todos eles. Percebe a diferença? E por que essa aliança é tão superior? E é exatamente isso que o autor está dizendo. Vocês não querem participar da fé cristã, vocês estão sendo pressionados a voltar ao judaísmo, mas está lá dentro das páginas do livro mor do judaísmo, tudo aquilo que Deus já anunciou sobre uma nova aliança. Vocês deveriam abandonar a velha a partir do momento que o Senhor cumpriu a nova aliança em Cristo Jesus. E então, através da mediação de Cristo, eu tenho uma aliança com Deus, um relacionamento com Deus superior. É esse o conceito de nova aliança. Um relacionamento com Deus onde Deus coloca a lei dele para dentro do meu coração. Um relacionamento superior onde Deus me faz conhecê-lo como nunca antes ele foi conhecido. Um relacionamento superior em que todo o povo de Deus é um povo, do menor ao maior, que conhece o Deus a quem eles estão servindo. Eles não estão ali por herança, eles não estão ali por hereditariedade, eles não estão ali por descendência consanguínea, eles estão ali porque Deus se revelou a eles. E eles estão dentro dessa aliança porque Deus perdoou os seus pecados, porque Cristo pagou o preço deles, todos eles, e o Senhor jamais se lembra dos pecados desse povo. Esta é uma grande diferença.